Cinéfilos, meu nome é Caroline e bem-vindos a mais um vídeo do Assista um Filme. E hoje, em clima de final de Copa do Mundo, eu resolvi trazer um vídeo um pouquinho diferente, trazendo indicações de filmes dos países finalistas. Infelizmente, no dia que o Brasil foi eliminado, eu também fiz um vídeo indicando filmes de outros possíveis países adversários do Brasil nessa disputa, né? Minha parte eu fiz, infelizmente, o time não fez a parte dele, mas o vídeo tá disponível aqui no canal, vou deixar linkado aqui no vídeo e se quiserem mais alguma indicação também desses países finalistas. Mas bom, sem mais delongas então, começando pela Argentina, a minha primeira indicação fica com o filme Medianeiras. Eu assisti esse filme porque eu vi rapidamente alguém falando sobre ele no Twitter, logo fui assistir assim, sem saber muito sobre a sinopse, e eu gostei muito. É um filme muito introspectivo assim, acompanha duas pessoas em Buenos Aires que moram na mesma rua, no mesmo lugar, e eles vivem se desencontrando, eles não se conhecem, mas eles vivem se desencontrando, e conta essa história aí deles, que eles são pessoas muito solitárias, muito observadoras, assim, personagens realmente muito humanos e de muito fácil identificação, assim, pra quem tá assistindo, e que acima de tudo eles estão à procura de um amor, né, estão vivendo a vida deles, né, vivendo os altos e baixos da vida, mas ao mesmo tempo também procurando uma pessoa pra ter com quem dividir essas coisas da vida. E ele é esse filme, assim, que tem essa pegada bem introspectiva de olhar para as coisas ao seu redor, de tirar diversas conclusões, assim, olhando as pessoas, olhando as coisas, os prédios, enfim. O filme tem uma pegada bem forte também de arquitetura, então acho que quem gosta, assim, disso vai acabar gostando, porque uma das personagens tem esse olhar bastante para esse lado da arquitetura. Enfim, é um filme muito bonito, assim, que realmente mostra o quão raro o amor é e o quão bonito ele é, né? O quão legal é ter essa companhia, ter com quem dividir a vida, e também fala sobre essas pequenas coincidências, assim, dentro da vida. Enfim, é um filme que me marcou bastante, eu gostei muito quando eu assisti, e que eu assisti somente por uma indicação, assim, tava passando na rede social, vi, me interessei por um frame do filme e fui procurar, então fica super a recomendação desse. Já a minha segunda indicação é o filme O Mal que Nos Habita, e eu já falei desse filme algumas vezes aqui no canal, acho que eu nunca cheguei a fazer uma crítica somente sobre ele, mas eu já falei sobre ele algumas vezes, e realmente foi um filme que me marcou muito, assim, porque ele é um filme de terror muito cru. Esses filmes de terror que saem ali dos Estados Unidos, eles têm um tom muito verdadeiro, né, muito real. E aqui eu acho que tem muito isso, porque realmente as coisas dentro da história você várias vezes fica pensando, eles não fariam isso. Mas aqui dentro eles fariam. É um filme muito corajoso, é um filme muito ousado. Não acho que ele é um filme tão revolucionário, assim, mas eu lembro que na época que eu me assisti foi um filme que me marcou muito, assim, pelo quão corajoso ele era nas suas decisões aqui dentro da história. E claro, por vezes os personagens parecem tomar decisões que não são tão lógicas quando a gente tá assistindo o filme, mas eu acho que isso só torna ele ainda mais verdadeiro, porque claro, se colocar a gente numa situação como a que eles estão ali envolvidos, é óbvio que a gente também tomaria decisões, assim, que também não fazem muito sentido, e eu acho que o filme é muito fiel a esse lado, assim, dos personagens, e realmente é um filme tenso, assim, do começo até o fim, é um filme muito brutal, é um filme bem violento, então também se você é meio sensível a esse tipo de coisa, eu também não recomendo tanto assim, mas é um filme que me marcou bastante, assim, e é um filme de terror que eu penso várias e várias vezes. E a última indicação da Argentina fica com um dos mais conhecidos, talvez, que acho que muita gente já viu, mas eu sei que esse é um filme queridinho. Sempre que eu falo sobre esse filme, a pessoa que assistiu, enfim, sempre fala, nossa, eu adoro esse filme. Tem sempre essa identificação, esse carinho gigantesco, que é o filme Relatos Selvagens. É um filme que conta 6 histórias praticamente desconectadas, assim, sobre questões cotidianas, mas que vão para um tom extremamente absurdo e que se transformam numa verdadeira tragédia grega, assim, trazendo personagens que são muito intensos, mas ainda assim extremamente humanos e verdadeiros, e a gente acompanha tudo isso de se desdobrar. É um filme muito divertido, é um filme muito engraçado. Isso realmente me surpreendeu, porque antes de assistir ao filme eu não sabia sobre o que se tratava, nunca tinha lido uma sinopse, e eu realmente fiquei surpresa com esse senso de humor que é sarcástico, que é meio mórbido, assim, e que traz essas situações que a gente consegue se colocar no lugar, porque, enfim, são situações que são cotidianas, problemas cotidianos.
mas que ao mesmo tempo vão se transformando numa coisa tão intensa e tão absurda, e a gente fica vidrado naquilo, apenas vendo aqueles personagens extremamente dramáticos e cômicos tendo que lidar com tudo aquilo que vai se desenrolando. Enfim, é um filme muito legal. Eu sei que esse é bem conhecido assim, mas caso você ainda não tenha assistido, acho que super vale a recomendação, né? Esse é o empurrão que você estava precisando para assistir esse. E um fato também sobre essas duas listas que é muito interessante é que vários desses filmes também são coproduções argentinas e da Espanha, né? É muito curioso, assim, que esses mais conhecidos têm essa coprodução desses dois países. E bom, agora falando sobre a Espanha, a primeira indicação fica com o filme Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos. E bom, tinha que ter algum filme do Almodóvar aqui, eu sinto que é praticamente impossível não comentar sobre ele, e eu resolvi escolher esse aqui como a minha indicação porque eu sinto que é o meu favorito do diretor. Eu já fiz algumas críticas dos filmes do Almodóvar e eu também vou tentar deixar linkado aqui no vídeo ou na descrição também do vídeo. Bom, Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos acompanha uma mulher que ela é amante e de repente o cara com quem ela se envolve desaparece e ela simplesmente entra num ataque de nervos tentando encontrar onde é que ele tá. E as situações vão ficando cada vez mais trágicas, mais intensas, mais dramáticas dentro desse filme, conforme outras pessoas começam a entrar dentro da vida dessa mulher, no apartamento dela, principalmente. Um filme esteticamente muito bonito, traz aquele vermelho Almodóvar muito forte, e realmente é um filme que te marca muito por esse lado estético, assim, principalmente pelos personagens que são tão únicos e tão interessantes, assim. Eu acho que todos os arcos aqui dentro, todas as subtramas que a gente acompanha dentro dessa história são muito interessantes, e é um filme que tem esse tom novelesco do Almodóvar, que é algo que eu gosto tanto e que eu particularmente senti muita falta nos últimos dois lançamentos do diretor, que é O Quarto ao Lado e Natal Amargo. Eu sinto que aqui tem muito forte isso, e eu acho que ele se sai muito bem quando os filmes dele trazem esse aspecto. Principalmente por ser um filme que traz tanto sobre essa coisa do drama, da intensidade, da loucura mesmo, né, e dessas personagens que estão à beira de um ataque de nervos realmente, nessas situações absurdas que só vai aumentando cada vez mais dentro do filme, até chegar num ponto que você nem esperava no começo da história. Também, assim como Relatos Selvagens, é um filme bem conhecido, mas eu acho que não tem como fazer uma lista falando sobre filmes da Espanha sem pelo menos citar algum filme do Almodóvar, então eu escolhi esse que realmente eu tenho um carinho grande, assim. Tem o Antônio Bandeiras, jovem aqui, então é bem legal. E, enfim, se você ainda não assistiu também, fica a recomendação. Já a minha segunda indicação fica com o filme de terror Hack. E esse filme é um filme que eu acho muito legal por conta da premissa dele. Ele acompanha a história de uma jornalista que decide passar a noite acompanhando uma equipe de bombeiros em Barcelona. E aí eles recebem um chamado e eles vão para esse prédio, e aí as coisas esquisitas começam a acontecer, como todo bom filme de terror. E esse filme, ele tem uma simplicidade que é o que deixa ele simplesmente aterrorizante. Uma dessas simplicidades desse filme é o fato dele ser gravado inteiro como found footage, né? Muito parecido com o que a gente vê em Bruxa de Blair, mas aqui nesse estilo meio documentário, acompanhando essa jornalista tentando entender o que é que tá acontecendo e tudo se desdobrando ali dentro daquela noite, porque, enfim, ela acompanha essa equipe, eles recebem esse chamado, ninguém sabe o que tá acontecendo, tem um monte de família ali, todo mundo de pijama no meio da madrugada tentando entender o que tá acontecendo, e eles vão ao mesmo tempo tentando investigar tudo isso que tá acontecendo. Eu sei que foi um filme que mais tarde acabou virando uma grande franquia, eu não cheguei a assistir os outros, mas eu gostei muito desse primeiro, assim, realmente, por ele conseguir com muita facilidade colocar a gente dentro dessa história, dentro dessa maluquice que vai acontecendo com essa menina, e é muito verdadeiro, assim, tudo dentro da história, ou como a situação vai aumentando drasticamente ao ponto de que ela começa o filme muito feliz, assim, divertida, brincalhona, e conforme o filme vai passando, ela já vai ficando com uma expressão muito mais séria, percebendo que, né, aquilo já não é mais uma brincadeira, já não é mais uma coisa engraçadinha, assim, e, enfim, é um filme muito bom. Acho que pra quem curte filme de terror, esse aqui é um que tem que assistir. Por fim, a minha última recomendação fica com o filme The Other Way Around. Esse foi um filme que eu assisti na minha primeira mostra de cinema de São Paulo, então eu tenho um pouco de carinho ali por ele, porque foi o primeiro filme que eu fui assistir, assim, e foi bem interessante. É um filme que conta a história de um casal que ele tá se divorciando, e eles decidem, depois de ler um pouco sobre, fazer uma festa sobre o divórcio deles.
que é algo um pouco estranho, a família acha meio esquisito. É um filme que eu consigo ver que tem inspirações muito vindas do Almodóvar por trazer esse tema familiar, né, e principalmente transformar isso numa grande comédia, mas ele é mais centrado, muito mais realista, assim, traz então esse casal, assim, relembrando dos momentos da vida deles, também se questionando sobre o divórcio, sobre o que eles vão fazer em seguida. Eles também produzem um filme ali no meio, então tem um tom meio metalinguístico. Por vezes pareceu coisas demais dentro da história, mas acho que é um filme que super vale a pena, principalmente se você gosta de filmes nessa temática, assim, né, como História de um Casamento, Kramer vs. Kramer, enfim. Acho que é um filme que tem algo muito interessante. Eu gosto muito desse tipo de filme que traz esse tipo de discussão de relacionamentos, né, e esse é um filme que vai trazer não só o casal ali se questionando sobre tudo isso, né, e relembrando as coisas do relacionamento deles, mas também as pessoas ao redor deles, né, a família, os amigos que são convidados para essa festa de divórcio ali dos dois. Então, enfim, é um filme que eu tenho carinho porque foi marcante para mim, que foi a primeira mostra que eu participei, mas que eu acho que é uma recomendação legal, porque é uma temática que realmente traz muito interesse, né, até mesmo agora com o filme O Convite nos cinemas, acho que também é uma boa sequência aí de filme pra gente assistir, discutir, enfim, é um filme que eu senti que não recebeu tanta atenção, assim, quanto ele poderia, mas é um filme interessante. Como eu comentei, eu fiz um vídeo também trazendo outras indicações de outros países que provavelmente enfrentariam o Brasil no mundo hipotético, né? E também trago algumas indicações de filmes também da Argentina, um deles chamado Nove Rainhas, e o outro filme espanhol é um filme chamado Mirage. Então, se você quiser saber mais sobre esses filmes, eu vou deixar o link desse vídeo também na descrição. Mas foi isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa aqui nos comentários se você já assistiu algum desses e qual que é a sua recomendação, né, de um filme argentino ou espanhol, né, seu filme argentino ou espanhol favorito, e quem que você acha que vai ganhar nessa final. Então foi isso, e até o próximo vídeo.